E aí, pessoal, tranquilidade total? Lá vamos nós para mais uma questão de concurso. Prova de sargento da Aeronáutica Física. A questão diz assim, vem com o titio. Duas cargas, uma negativa menos 3Qzão e outra positiva mais 2Qzão, estão colocadas sobre o mesmo eixo onde existe um campo elétrico nulo. Aí tem a figura representativa. Daqui a pouco o titio faz no quadro a figura, tá? De acordo com o enunciado e observando os pontos colocados no eixo acima, assinale a alternativa correspondente à ordem correta da colocação dos elementos nos pontos A, B e C. Beleza pura? Bom, pelo que eu entendi é o seguinte, né? Existem duas partículas carregadas, uma com carga positiva e outra negativa, e existem três pontinhos aí. Desses três pontos, ele vai escolher dois para colocar as cargas. E no outro, terceiro ponto que sobra, ele quer que o campo elétrico seja nulo. É essa a ideia. Aí você tem que escolher aí, né, dos três pontos, quais os dois que você vai colocar as cargas. É isso. Bom, antes de fazer a questão, eu acho interessante, estamos aqui estudando mesmo, não é verdade? Fazer uma mini revisão sobre esse assunto, que é um assunto abstrato, beleza? Eu digo assim, né? A mecânica, a cinemática, a dinâmica, são assuntos mais concretos. O cara fala assim, passou um carro a 100 km por hora, aí você visualiza o carrinho passando, tá? Aí o cara fala assim, uma carga elétrica cria ao seu redor um campo elétrico, aí você... Entendeu o que eu quero dizer? Então esse assunto, a teoria dos campos, é uma matéria um pouco mais abstrata, né? Ela requer um pouco de maturidade intelectual no aluno para entender o que eu estou falando. Mas não é nada de um outro mundo, tá? Mas eu prefiro, antes de fazer a questão, tudo lá, dar uma palhinha de exercício para clarear sua mente. Pode ser assim? Você permite que eu faça isso? Antes de começar a revisão, dois pontos devem ser destacados. Primeiro ponto. Isso é uma revisão, é uma mini revisão. Beleza pura? Sendo uma mini revisão, não é uma aula completa. Tá? Eu não vou deduzir formulinha, nada, vou te apresentar a formulinha. Então, os críticos aí, né? Jogou, não joguei, mas não é uma aula completa, nós estamos aqui para resolver exercícios, né? Então, uma mini revisão, ponto número 1. Ponto número 2. Essa mini revisão, o alcance dela é o ensino médio. Beleza? É para resolução de provas, de questões dos concursos que vocês vão fazer. Não é uma aula de nível superior. Então aqui eu não vou falar nada de lei de Gauss, gaussiana, integra aí. Cara, porra, não estou aqui para aparecer. Eu estou aqui para fazer com que você passe na sua prova, beleza pura? Então, são dois pontos muito importantes. Primeiro, que é uma mini revisão, não é uma aula completa. E segundo, o alcance que eu quero atingir aí é o nível médio e não o ensino superior. Beleza pura? Dito isto, vem com titio, né? Já estou empolgado aqui. Primeira coisa que me surpreendeu, mini revisão, de acordo com a nova norma gramatical aí, eu acho que se escreve assim, horrível, horrível. Verifica se isso é verdade aí para mim, por favor, né? Tudo junto, mini revisão, olha que coisa feia, não é verdade? Mas é assim que acredito eu que seja a forma correta hoje em dia. Bom, vamos agora à física, até a teoria dos campos. Vamos começar assim, né? Suponha que eu tenho aqui uma partícula carregada com uma certa carga elétrica e essa partícula é fixa, né? Eu colei a carguinha aqui, essa carguinha não pode se mexer. A princípio é isso, para melhor entendimento, tá? Essa carga elétrica fixa, eu vou batizá-la com o nome carga-fonte. Você será chamada de carga-fonte, combinado? Combinado, beleza. Aí vamos lá, gente. Pelo fato de existir uma carga elétrica aqui, eu vou admitir que ela cria nos pontos ao redor dela uma propriedade nova que não existia enquanto ela não estava ali. Entendi, professor. Então quer dizer, você colocou uma carguinha aqui, pelo fato dela estar aqui, a partir de agora, nos pontos ao redor dela, alguma coisa nova surge? Sim, senhor, senhor. E essa coisa nova que surge é chamada de campo elétrico. Isso é coisa esquisita. Vamos lá. Eu vou te provar, né? Eu vou tentar justificar essa ideia. Por que que criaram essa ideia? Vamos lá. Suponha aqui, eu pegue uma outra carguinha e coloque, por exemplo, aqui. Olha lá, uma outra carga elétrica.
e suponha, para o entendimento, que essa aqui seja positiva e essa aqui seja negativa. Por exemplo, a experiência mostra que, se você tem uma carga positiva com uma outra negativa, uma próxima à outra, elas se gostam. Existe uma força atrativa entre elas. Ou seja, se você pegar uma carguinha aqui, por exemplo, negativa, e colocá-la perto dessa positiva, essa aqui vai atrair aquela. Mas você vê em algum momento uma mãozinha saindo daqui, pegando a carga e puxando? Não, professor. Então como é que você justificaria isso? Como é que existe uma atração entre as duas, tendo nada aqui entre elas? Ou você fala assim, isso é uma bruxaria. Isso é uma bruxaria. Ou então você admite realmente que alguma coisa existe aqui nos pontos ao redor, e essa coisa nova que existe é que causa essa atração entre elas. Tudo bem? Essa carga cria uma coisa ao redor, essa também cria uma coisa ao redor. E essa coisa que toda carga cria nos pontos ao redor dela tem um nome, é chamado de campo elétrico. Quando o titio dava muitas aulas presenciais, eu fazia até uma brincadeira com os alunos para melhor entendimento, beleza? Vou fazer aqui com vocês, custa nada, mas aqui estudando mesmo. Vamos lá. A partir de agora, meu nome será carga fonte. Qual é o meu nome? Fala da sua casa aí, covarde. Professor, o senhor é a carga fonte. Beleza. Eu sendo uma carga fonte, a partir do momento que eu me coloco aqui, eu crio. Olha lá. Alguém me colocou aqui, né? Alguém me colocou aqui, ficou uma coisa estranha, né? A partir do momento que eu estou aqui, eu crio nos pontos ao redor de mim uma coisa nova, uma propriedade nova. E essa propriedade é chamada de campo elétrico. Então eu crio um campo elétrico aqui? Sim, senhor, senhor. Eu crio um campo elétrico aqui? Sim, senhor. Eu crio um campo elétrico aqui? Em todos os pontos ao meu redor, eu crio uma coisa nova chamada de campo elétrico. É, professor? Como assim? Me mostra um exemplo. Bom, se eu pegar uma outra carga, essa daqui, chamada de carga de prova, e colocar perto de mim, eu posso atraí-la ou repeli-la, mesmo sem tocar nela. Ou isso é uma bruxaria, ou então realmente, pelo fato de eu estar aqui, eu criei uma coisa nos pontos ao meu redor para causar essa atração. E essa coisa que eu crio nos pontos ao meu redor é chamado de campo elétrico. Tá? Então, se eu tivesse que formalizar isso aí, né, numa frasezinha, sei lá, o que é o campo elétrico? É uma propriedade de pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga, tal que, se uma outra carga for colocada perto dela, poderá ocorrer uma atração ou uma repulsão, dependendo dos sinais entre elas, mesmo sem que tenham contato. Tudo bem? Essa é a parte mais abstrata que eu queria que você aceitasse esse entendimento aí, beleza? Então, toda carga colocada num ponto criará ao seu redor, nos pontos do espaço ao seu redor, uma coisa nova que é chamada de campo elétrico. Bom, acho até que falei demais, hein? Vamos lá. Deixa eu apagar essa carguinha aqui. Apaguei. Em todos os pontos dessa carga fonte aparecerá um campo elétrico. Tem campo elétrico aqui? Sempre tem, professor. Tem campo elétrico aqui? Sim, senhor. Tem campo elétrico aqui? E tem um campo elétrico, por exemplo, deixa eu ver onde que eu vou colocar. Aqui, ó. Nesse pontinho aqui, que eu vou chamar de ponto P, por exemplo, também existe um campo elétrico criado por essa carga. Bom, se a distância da carga fonte até o ponto aqui for D, existe uma fórmula, tá, para calcular o campo elétrico que a carga fonte cria a uma distância D, ok? Essa formulinha vem de algum lugar. Como é uma mini revisão, eu vou te apresentar aqui, mas vou te recordar, né? E você vai guardar. Campo elétrico, criado no ponto P, tá? Ponto P, ok? Por essa carga fonte, é dado por essa expressão aqui, ó. K, módulo da carga fonte dividido por D ao quadrado. Devo saber. Esse igual ficou horroroso, mas tudo bem, né? Tá lá. Formulinha para você memorizar. O valor do campo elétrico criado num ponto P, que está a uma distância D da carga geradora, a carga fonte, é dado por K, módulo dessa carga, dividido pela distância ao quadrado. Tira uma foto aí. Beleza pura, devo saber. Bom,
Lembrando que aqui, o que aparece aqui? Módulo da carga. Se for uma carga negativa, tira o sinal de menos, coloca só o positivo ali, é o módulo. Foi? Que mais, professor? Esse K, quem é o K, né? É a constante eletrostática do meio. É uma constante que vai depender do meio onde a carga está inserida, né? Se é vácuo, se é ar, se é água, enfim. Esse K aqui depende do meio, tá? Eu queria que você guardasse essa formulinha, que é a formulinha que nós vamos utilizar no problema. Mas tem uma outra coisa. Vamos lá. Vou pegar aqui 2 exemplos, tá? Suponha que eu tenho aqui uma carga fonte, olha lá, Qzão, e essa carga seja, por exemplo, positiva. O que você já sabe? Que nos pontos ao redor cria-se um campo elétrico. Vamos marcar um pontinho qualquer de novo aqui, ó. Opa, minha linha tá horrível hoje, hein? Esse pontinho aqui. Foi? Então essa carga cria um campo elétrico ali? Sim, senhor, senhor. Se ela é uma carga positiva, o campo que ela cria ali é representado por um vetor, tá? Bom, e quando ela é positiva, esse vetor tem o sentido de afastamento em relação a ela. Gente, isso aqui tem um porquê, tá? Mas fica para uma aula completa, tá? Isso aqui é uma mini revisão. Mas você vai guardar que quando a carga fonte é positiva, o campo que ela cria num certo ponto é no sentido de afastamento em relação à carga fonte, ó, saindo dela, ó, saindo para lá. Esse vai ser o campo elétrico criado, tá? Que é uma grandeza vetorial. Foi? Beleza pura? Vamos lá. Se por um acaso, vamos lá, ó. Carga fonte aqui, novamente. Só essa carga aqui agora é uma carga negativa. Vamos lá. Essa carga cria em todos os pontos ao seu redor uma coisa nova. Que coisa nova é essa? Campo elétrico, beleza. Inclusive, ela cria também aqui nesse pontinho. Só que, quando a carga é negativa, o campo que ela cria ali tem o sentido de aproximação em relação à carga fonte, ó. Chegando nela, saindo dela. Positiva, saindo da carga fonte. Negativa, chegando na carga fonte. Esse aqui é o campo elétrico criado num certo ponto. Foi? E tem um porquê disso, que ficará para uma aula completa. Beleza pura? Então, vou escrever aqui, ó, as partes mais importantes aqui, né? Bom, devo saber, é a matemática da coisa, é a formulinha que você utiliza para fazer as continhas, beleza? Tem esse esquema aqui da orientação do campo e saber o que é o campo elétrico, né? Que eu acho que é a parte mais abstrata. O que é o campo elétrico? É a propriedade de pontos do espaço que estão sob influência de uma carga fonte. Tal que, se uma carga de prova for colocada em um desses pontos, poderá haver atração ou repulsão entre elas, dependendo dos sinais, né? Mesmo sem que tenha um contato entre elas. Se isso não é uma bruxaria, é fato que eu criei uma coisa nova ao meu redor que causou essa atração ou a repulsão pela outra carga. E essa coisa nova que eu crio é chamada de campo elétrico. Beleza pura? A partir desse entendimento, a gente pode fazer a questão no próximo quadro. Vamos lá. Voltei, então vamos lá sem muitas delongas, né? Se você entendeu a nossa mini revisão, agora é só aplicar aqui. Então a mini revisão leva um tempo maior e creio eu que para resolver vai ser mais rápido. Beleza pura? Uma coisa que eu vou trazer de lá para cá, a formulinha de novo. O campo elétrico criado por uma carga fonte num certo ponto P é dado por K, módulo da carga fonte, dividido pela distância ao quadrado. Agora você sabe disso, recordou, né? Tá lá essa formulinha aqui, covarde, Titi vai utilizar para resolver esse problema. Bom, eu tenho aqui uma linha, 3 pontos e 2 cargas. Quais são as cargas? Menos 3Qzão e mais 2Qzão. Desses 3 pontos, você vai escolher 2 para colocar as cargas. E no terceiro ponto que sobrar, ele quer que o campo elétrico resultante seja 0. É isso. E é esse o seu objetivo na questão, né? De fato, eu deveria analisar a letra A, fazer análise, letra B, letra C, para ver qual é a correta. No papel, no rabisco ali, eu já fiz, né? Então, eu percebi que a letra A já é a solução do problema. Então, Titi aqui vai fazer como se a letra A não fosse a resposta, e você vai perceber que é a resposta. Mas a análise da letra B, C, em diante, seria análoga.
tá? Mesma ideia que você fazer para ver se as outras seriam ou não resposta. Felizmente a letra A é a resposta. Beleza pura? É isso. Então vamos lá, gente, sem muito mais delongas. A letra A diz o seguinte, que vai colocar no ponto A a carga menos 3Qzão. Bom, se eu colocar essa carga aqui, ela vai criar ao redor dela uma coisa nova chamada de campo elétrico. Inclusive, ela vai criar um campo elétrico lá no ponto C. E é isso que o Titio vai calcular. O campo elétrico que a carga menos 3Qzão colocada aqui cria lá no ponto C. Bom, eu vou chamar isso aqui, ó. Campo elétrico, que a carga colocada no ponto A cria lá no ponto C. Pode ser assim, essa linguagem para você entender? É o campo, o valor do campo módulo, né? Que a carga colocada em A cria lá em C. Por isso que eu botei AC aqui. Vai ser dado, segundo a formulinha, por K, módulo da carga, carga geradora, é a carga que está aqui, é ela que vai criar um campo lá. E qual é a carga que vai colocar aqui, segundo a letra A? Menos 3Qzão, mas como é módulo, né? Tira o sinal, vezes 3Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Bom, e qual é a distância do ponto A até o ponto C? X raiz de 3. Então fica X raiz de 3 elevado ao quadrado. Façamos a continha. O 3 pode vir para frente, né? 3kq dividido x raiz de 3 ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, tira a raiz, né? Isso vai ficar aqui, ó. 3x2. Que sorte! 3 cortou com 3. Então a resposta, né? O valor desse campo, somente com letras, né? Seria kqzão dividido por x ao quadrado. Respira. O que é essa coisa, esse número? É o campo que a carga que está colocada em A criará no ponto C. Supondo que a carga que está em A é essa aqui, ó, né? Estamos analisando a letra A. Bom, vamos agora. A carga mais 2Qzão, a letra A afirma que vai colocar ela no ponto B aqui, ó. Então vamos calcular o campo que essa carga colocada aqui cria no ponto C. O campo elétrico criado pela carga que está colocada em B lá no ponto C é dado por K. Carga fonte. Qual é a carga que está aqui, ó? Olha lá. 2Qzão. Módulo, né? Positivo, é a mesma coisa, né? Então vai ficar, ó, 2Qzão dividido pela distância. A carga está aqui, criando um campo elétrico ao redor dela, ela cria um campo lá no ponto C. Distância dela até o ponto C vale quanto? Ó, x raiz de 2. Então fica x raiz de 2 elevado ao quadrado da fórmula. Fazendo a continha, com calma, hein? Esse 2 pode vir para frente. 2. Opa, kq, né? Ó, o professor fazendo lambança. 2kq, ó, kq, dividido x raiz de 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 2x ao quadrado. Mais uma vez, que sorte! 2 cortou com 2. O que vai sobrar, covarde? Kqzão dividido por x2. Para... Caraca, professor, percebi uma coisa. O campo elétrico, que é a carga que está aqui, cria lá no ponto C, tem o mesmo valor que o campo elétrico, que é a carga que está no ponto B, cria no ponto C. Os valores deram iguais, professor. Isso já quer dizer que o campo gerado no ponto C é zero? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, esses campos têm que ser opostos para um anular o outro. O valor é o mesmo. Mas se os dois campos fossem no mesmo sentido, não vai dar zero. Então vamos lá, hein? Deixa eu fazer isso de giz blue. A carga que está em A, ele falou que é a menos 3Q, ó, negativa. O campo que ela cria lá no ponto C é chegando nela ou saindo dela. Se ela é negativa, de acordo com aquela orientação que eu te falei, né? É chegando nela. A carga está aqui, o ponto está lá, chegando nela. Então o campo aqui, ó, é para cá, nesse sentido. Tem o sentido para A, chegando em A.
Foi? Vou até escrever. Quem é esse campo aqui, covarde? É o campo que a carga A cria no ponto C. Entendi, professor. Vou fazer agora de vermelhinho. A carga que está em B, ela é positiva. O campo que ela cria aqui é chegando nela ou saindo dela? Se ela é positiva, o campo é saindo dela. É ao contrário. Tá lá. Tá aí. Vamos dar um nome para ele? É o campo. Olha lá. Que é a carga que está em B cria no ponto C. Bom, como o valor desses dois campos é o mesmo, o tamanho das setas é mesmo. Então esse vetor cancela com esse e realmente o campo elétrico no ponto C total, né, vai ser 0, que é justamente o que falou a letra A. Olha lá. A carga em A, menos 3Qzão, a carga em B, mais 2Qzão, e o campo resultante no ponto C, devido a essas duas cargas, é 0. Então, resposta do seu problema. Letra A de amor, beleza? Pura. Que sorte que a letra A foi a resposta. É isso, e vamos agora para a próxima questão.